Beleza? Murilo aqui falando. Estamos ao vivo hoje pelo projeto Menos Sintomas. Esse projeto que tem como objetivo identificar para você sintomas da ansiedade, para você se sentir mais calmo, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o que? O tema vai ser sintomas da síndrome do pânico. A gente vai falar sobre esse assunto hoje, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá. O que são esses sintomas, né, gente? Sintomas da síndrome do pânico. Para que eles servem, né? Na verdade, eles podem alertar a gente de que está acontecendo alguma coisa errada por dentro do corpo, por fora, na nossa mente. Porém, nem sempre isso é verdade, nem sempre isso é uma realidade. E tem coisas que podem ser meio que imaginárias, né? A gente vai entender isso daí, coisas imaginárias, que eu tenho a dizer o que é, coisas irreais, coisas que provavelmente não vão acontecer, mas aquele medo intenso e aqueles sintomas podem passar sim a sensação que a gente vai ter alguma coisa, tá? Que a gente vai ter algum treco, algo do tipo assim, porque eles são bem intensos, eles são bem fortes, né? Então a gente vai entender mais sobre isso, tá bom? Oi, Helene aí. Boa noite, Helene, tudo bem? Vamos lá. O que as pessoas podem confundir isso, gente? Elas podem normalmente confundir alguma coisa que elas estão sentindo algo grave, elas podem sentir que tem algo grave passando com elas, né? Elas podem sentir que estão adoecendo, que estão até enlouquecendo, elas podem sentir muito desconforto sobre aqueles sintomas. Ela pode achar, se for uma taquicardia, né? Se for aceleramento do coração, ela acha que vai ter um infarto naquela hora, naquele momento. E um dos piores, digamos assim, principais sintomas da síndrome do pânico é a sensação de que a pessoa vai morrer. Ela sente essa sensação, né, de morte e ela tem certeza que já chegou a hora dela e aquilo lá não vai dar certo. Tá bom? Não tem problema. E aquilo lá, ela vai dar dessa para uma melhor. E esse sintoma é tão verdadeiro que ela acredita fielmente que aquilo lá vai realmente acontecer, tá? Então, por isso que pode ser muito sofrido para a pessoa sentir esses sintomas da síndrome do pânico. Se ela não conhecer esses sintomas, se ela não tiver conhecimento sobre tudo isso, ela pode estar sim se desesperando, ela pode estar sim se preocupando demais, porque se ela não tiver conhecimento sobre esses sintomas, aquilo lá pode ser um desespero total para ela, tá? Vamos continuando aí, tá bom? Quais as diferenças então, gente, da síndrome, dos sintomas da síndrome do pânico e dos sintomas do transtorno de ansiedade? Olha, eles não têm em si muita diferença, né? Praticamente alguns sintomas né, da síndrome do pânico são da síndrome de ansiedade. O que eleva eles é que eles podem ser um pouco mais intensos na síndrome do pânico e a sensação que a pessoa vai realmente morrer, que ela vai enlouquecer, é muito mais presente na síndrome do pânico do que no transtorno de ansiedade. Aquilo lá é um sintoma muito eminente para a pessoa, fica ali muito claro para ela, aquilo lá joga na cara dela, infelizmente, sim, que ela pode estar morrendo mesmo. Isso daí a pessoa pode sentir várias e várias vezes, né? Então, com isso a pessoa achando que vai falecer, que ela vai morrer, ela pode estar pegando algumas táticas que ela cria para ela mesma, que ela acha que vai acontecer alguma coisa com ela, que aquela sensação é tão forte e real para ela, que ela pode achar que aquilo lá realmente vai acontecer e ter no caminho dela, fazer tipo um itinerário de coisas que ela pode estar sendo socorrida. Por exemplo, ela procura um emprego perto do médico,
ela só vai em casas de amigos que tem ambulância ou um médico por perto. Então ela pode estar fazendo tudo isso, né? Então ela se prepara, ela se coloca, né, numa maneira assim para estar se protegendo, né? É uma proteção, meio uma falsa proteção, né? Mas para ela pode ser muito real e pode ser muito importante. Então por isso que esses sintomas podem estar atrapalhando tanto a pessoa e estar assustando tanto ela, tá bom? Olha lá, o Rodrigo falou, verdade, é isso daí. Felizmente, viu, Rodrigo? Vamos lá. Vamos ver então. Então, quais são os sintomas do transtorno do pânico, né? Vamos ver algum deles aí. Ataque cardíaco pode ser, tá? O coração ele fica extremamente acelerado e a pessoa acha que vai ter um infarto, vai ter alguma coisa muito ruim com ela. A sudorese também pode ser um sintoma do transtorno na síndrome do pânico, tá? A pessoa, o que é isso, sudorese? É o suor excessivo, né? O suor em excesso. A pessoa sua demais. Ela sua os pés, ela sua as mãos, ela sua debaixo do braço, ela sua as costas. Dependendo da pessoa, ela sua de uma maneira, tipo se ela estivesse fazendo um exercício ou muito cansada mesmo. Ela pode suar dessa maneira. Temos também a sensação de desmaio. A pessoa sente essa sensação de desmaio, às vezes, junto com a tontura, né? Ela pode estar sentindo as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Isso daí pode estar atrapalhando muito ela. E essa sensação de tontura também pode estar associada à sensação de desmaio. Então, é uma coisa assim que pode estar ligando a outra, tá? Vamos ver o que mais aqui. Dores na nuca, né, gente? Aqui, ó, nessa parte de trás aqui, pode ser muito comum que a pessoa possa sentir forte dores na nuca, por causa que ela está sofrendo com tudo isso. Esses sintomas aí estão muito presentes, muito fortes para ela, né? Enxaqueca também pode ser uma coisa muito, muito presente para ela, uma coisa muito incômoda, né? Que fica ali em cima dela, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. A respiração dela fica muito ofegante, né, gente? Ela respira muito rápido e solta o ar muito rápido, então essa respiração fica meio que descontrolada. O corpo trêmulo, a pessoa se treme toda, às vezes treme mais as pernas, as mãos, os braços, o corpo inteiro ou os dedos. Isso daí vai de organismo para organismo. Cada pessoa, se tiver esses tremores, vai tremer um lugar em si, tá? E, como eu disse para vocês, é o medo intenso, né, que ela tem de morrer, tá? Que a pessoa tem um medo intenso e real que ela vai morrer, então ela fica muito desesperada por causa disso, que ela vai enlouquecer, ela acha que vai perder a razão, ela acha que vai perder o autocontrole dela. Isso daí pode estar muito sendo uma coisa muito pesada para ela. E também o medo que ela tem da próxima crise que ela vai ter, tá? Porque isso daí é uma coisa assim que pode ela ficar pisando em ovos por causa disso, né? Então a pessoa, ela faz, como eu disse para vocês, ela é um itinerário, ela sabe por onde vai passar, se vai ter como ser atendido ou não. Então ela faz isso daí, ela vai para a casa de uma pessoa, ela vai para um churrasco com os amigos, ela vai para um lugar que ela estuda, somente se ela ter a certeza que tem algum lugar perto para ser resgatado. Então, pode ser não, as opções da pessoa, ela se reprime de muita coisa, ela pode cortar a relação por causa disso, e ela pode estar diminuindo as opções que ela tem de amizades, de empregos ou outras oportunidades que ela tem por causa disso daí, por causa que ela já está pensando na próxima crise que ela vai ter. Então, por isso que ela fica tão focada nesse autocuidado dela, de onde ela vai passar e quais os cuidados que ela pode receber se algo der errado para ela, porque aquilo lá pode ser algo muito difícil para ela estar batendo de frente. Então,
pode ser algo que mexe realmente com ela e ela pode estar fazendo isso para estar evitando sentir de novo aquela sensação tão ruim, tá bom? Vamos lá. Então, por que é tão importante você saber esses sintomas aí, né? Esses sintomas sobre a síndrome do pânico? É para você ver e colocar na mente quando você está tendo uma síndrome, né? Um ataque de síndrome do pânico, e quando for algo real mesmo, que algo que tem que ir para o hospital. Então, a pessoa já sabendo disso, fica bem mais claro para ela quando ela pode estar indo para o hospital, né? Quando ela sabe que é a crise dela falando mais alto. E tudo isso daí vai fazendo sentido para ela e ela pode se localizar melhor dentro dela. Isso daí pode ser muito bom para ela, tá? Mesmo que ela descubra, né, que ela tenha a síndrome do pânico, pelo menos ela sabendo dos sintomas, ela pode ter um norte, ser mais orientada por dentro, pelo menos, tá? Porque isso daí para ela estar não sabendo o que está acontecendo na mente dela, no corpo, quando a pessoa não sabe, às vezes a falta de informação que ela tem, ou a falta de saber realmente o que está se passando ou acontecendo com ela, pode piorar ainda a situação do que ela saber o que está acontecendo com ela, e daí ela já tem uma consciência maior do que está ocorrendo no corpo dela, na mente dela, e ela vê que tem uma razão lógica para tudo aquilo, tá? Vamos lá. O que é mais indicado, então? Qual o momento mais indicado para você identificar esses sintomas? Quando você não está na crise, né? Porque se você já pode já ir identificando alguns sintomas com você, porém fazer qualquer tipo de reflexão durante as crises, né, da síndrome do pânico é meio que ineficaz, porque a pessoa ela está num estado de meio que desespero, né? Ela não está no estado de estabilidade. Então, é melhor ela deixar esse momento se acalmar, porque ele acaba, né? Os sintomas, eles duram por volta de 10, 15 minutos, né? Então, a pessoa, por enquanto que ela estiver tendo essas crises, né, ela tenta controlar a respiração dela, né, de uma maneira pausada, de uma maneira mais lentificada, tá? Por isso daí que é muito bom a pessoa, durante essas crises, ela tá se focando na respiração, tá bom? Mesmo que for difícil, ela separa um canto para ela. Se as pessoas ao redor ainda souberem que ela tá passando, melhor ainda, tá? Ela fica num canto separada, pode sentar, para ela se reencontrar nessa respiração. Porque a respiração, além de ela poder desfocar um pouco mais da ansiedade dela, da síndrome do pânico, ela pode também estar ficando com ela, tá ficando numa conexão com ela, né? Ela tá sabendo um autocontrole, ela tá sabendo ficar, como saber lidar com ela, né? Esse ponto é muito importante também, tá? Então, ela pode refletir fora das crises, tá, gente? O que ela pode fazer? Ela pode pensar nos sintomas, por exemplo, ela teve a crise, deu sintomas, tudo, ela sentiu todo aquele desconforto dos sintomas, e daí ela teve a crise e foi para fora da crise, né? E daí ela foi, né, não teve mais a crise, e aí é o momento para ela estar pensando, nossa, quais são os sintomas que eu tive, né, das minhas crises de pânico? Será que foi esse? Foi aquele? Qual que veio primeiro? É bem importante ela estar já pensando quais sintomas que ela teve, para ela estar ficando cada vez mais ligada nisso daí, porque daí ela pode até às vezes identificar um padrão, saber antes quando ela vai sentir os sintomas da ansiedade, da síndrome do pânico. Isso daí pode ser muito importante para ela, tá? Vamos lá. Como que eu posso então melhorar essa situação, Murilo?
é o seguinte, como o transtorno, né, de síndrome do pânico é uma coisa um pouco mais avantajada, né, que a ansiedade, ela pode ser um pouco mais intensa e pode preocupar um pouco mais a pessoa, é recomendável que ela vá procurar um tratamento psicológico o quanto antes, tá? Se necessário também, algumas vezes ela tem que entrar com a medicação, com o tratamento psiquiátrico. Os dois vão ser muito bom para ela, tá? Os dois juntos. E se unirem as forças, os dois, o psicólogo e o psiquiatra, o tratamento pode ser ainda mais eficaz, tá? Ah, meu Murilo, mas eu não tive tempo ainda, eu não tive como marcar, tá longe para eu marcar o psicólogo, o psiquiatra, o que eu posso estar fazendo até lá? Olha, você pode, né, por enquanto que você não tem, você pode estar procurando, né, identificar esses sintomas, que sintomas que ver quais são eles. Se você quiser também pode estar anotando tudo isso daí, não tem problema, tá? E tá enfrentando esses sintomas quando você estiver na crise, tentando respirar, mesmo que seja algo difícil, a pessoa pode tentar controlar a respiração para ela, aquela técnica que eu falo que é 6x4, né? Respirar 6 minutos pelo nariz e inspirar 4 pela boca, tá? Durante 1 minuto, isso daí, tá bom? Ela vê se vai dar resultado, tudo. Se ela sentir necessidade, ela pode ficar até por 2 minutos também, se ela vê que ela precisa um pouco mais de estar controlando a respiração dela, tá? Então, é muito importante ela estar sabendo quais sintomas que ela está enfrentando, tá? Vamos lá. E um outro exercício também, se ela pode também estar pensando um pouco mais fundo sobre os sintomas, esses sintomas aí, né, da crise de pânico que ela tem, do síndrome do pânico. Ela pode pensar assim, como que esses sintomas surgem, né? De que maneira eles surgem, se são associados a alguma coisa, se são associados a alguém, né? Será que já pensou para isso daí? Porque a pessoa ela também tem que pensar a fundo sobre esses sintomas, quando eles surgem, né? Se eles têm algum pensamento associado uma coisa na outra, o que ela pode estar fazendo com esses sintomas? Será que é um lugar que aparece esses sintomas da síndrome do pânico? Será que é um pensamento, que eu penso alguma coisa e que se associa àquilo? Será que é alguma pessoa, né, que faz eu sentir aquilo? Né? Tem tudo isso daí, tem todas uma situação ou um pensamento ou alguma coisa que faz implodir isso daí dentro da pessoa, né? Pode ser que seja isso. Então a pessoa tem que estar refletindo consigo mesma para estar vendo isso daí cada vez mais fundo com ela, tá? Vamos lá. Tá, Murilo, mas por onde eu posso começar a fazer isso daí? Você pode ir notando quando os sintomas eles aparecem, tá? Quando eles aparecem numa situação dessas que a gente acabou de comentar, tem alguma situação específica ou é qualquer lugar que ele aparece? É o jeito que você está se sentindo? As pessoas que você está? Então você tem que pensar muito sobre isso daí, tá? Você tem que prestar bastante atenção se isso daí está relacionado com algo seu, está relacionado com alguma situação que você está passando, vai passar, algum sentimento ou algum pensamento seu, tá? Talvez tenha alguma associação, então você tenta buscar isso daí de maneira mais profunda, tá bom? Tem um exemplo aqui, né, de uma pessoa, né, que ela pode também estar uma pessoa assim, ela vai a algum lugar, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não de uma pessoa, mas eu vou dar um exemplo assim, ela quer ir em algum lugar, né? Vamos supor, na casa de um amigo dela, né, de uma amiga, tanto faz. Aí, pode ser que ela pense, né, que ela vá ter aqueles sintomas
da síndrome do pânico e que ela vai se preparar, né? E antes mesmo dela estar indo, né? Tipo, nem precisa estar lá, ela pode pensar com ela mesma. Nossa, será que realmente pode acontecer alguma coisa ruim comigo? Realmente assim? Realmente eu posso ter algum desequilíbrio no meu corpo? Realmente pode acontecer alguma coisa ruim que me desestabilize e me deixe mal a ponto de precisar de um atendimento médico? Tá? Então a gente vai pensando tudo aí. E ela pode ir mais fundo também. O que pior pode acontecer comigo? Né? Ela pode pensar nisso daí. Será que o que eu penso realmente pode acontecer? Alguma vez o que eu penso realmente já aconteceu comigo? Alguma coisa bem ruim da maneira que eu penso? Tá? E se aconteceu, aconteceu daquela maneira que eu realmente estava imaginando? Né? Ou foi bem menos intenso do que eu estava remoendo na minha cabeça? Tá? Ela pode ir pensando sobre tudo daí. Tá? Ela pode também até usar, se ela já foi já no médico, se ela já passou por várias ocorrências lá no médico, tá perguntando para ela mesma também. Eu tenho provas de exames clínicos, no caso, se ela tiver mesmo, tá? Eu tenho provas de exame clínico que não tem nada de errado com o meu corpo, né? Aí ela responde sim, tá, eu tenho. Então, se eu tenho, quais são as chances de acontecer alguma coisa realmente grave comigo, de eu morrer de repente, de eu ter um ataque do coração de repente, sendo que eu tenho as provas reais que nada tá de errado com os meus exames médicos, tá? Então, é importante a gente ir debatendo com esses pensamentos quando a gente não está em crise, né? Porque daí quando a crise vier, ela pode vir mais fraca e você já está mais preparado, com as defesas um pouco mais preparadas para não sentir aquele baque todo, tá? Gente, se tiver alguma dúvida aí, vocês podem ir perguntando, tá bom? Que agora a gente vai para a revisão, tá? Vou beber um pouco de água só aqui. Vamos lá. A gente aprendeu hoje, então, o que são os sintomas da ansiedade, né? A gente aprendeu o que são esses sintomas, né? Que são, como a gente disse, é um aviso do corpo, né? Ele avisa o corpo e a mente que tem algo errado acontecendo, porém, esse algo errado, às vezes, pode ser algo imaginário, tá bom? Pode ser isso daí. As pessoas, às vezes, confundem isso daí com algo que elas estão que elas não estão realmente passando. Como assim? Por exemplo, elas acham que vão falecer, vão enlouquecer, né? E isso daí pode trazer uma grande confusão. Esses pensamentos da síndrome do pânico podem estar fazendo isso daí com ela, tá? A gente falou aí que sobre os sintomas da síndrome do pânico e os sintomas do transtorno da ansiedade, e a gente relacionou os dois, que são bem parecidos, porém a da síndrome do pânico aparentemente é um tanto mais forte, e o que difere bastante os sintomas da síndrome do pânico é o perigo iminente que a pessoa vai morrer. É um ataque súbito que ela sente, né, que ela realmente vai falecer, que vai acontecer alguma coisa muito ruim com ela, no caso falecer ou enlouquecer. Isso daí é um fator um divisor de águas dela e do transtorno de ansiedade, tá? A gente falou assim, por que é tão importante, né, você saber sobre os sintomas da síndrome do pânico, e a gente disse isso daí porque daí você pode estar identificando esses sintomas, tá? Mais facilmente, digamos. Então você já fica mais ciente do que está acontecendo no seu corpo, na sua mente, e isso pode trazer, né, tem a chance de trazer um pouco mais de tranquilidade para a pessoa, tá? A gente falou também qual que é o momento bom para estar identificando esses sintomas, que seria fora das crises, né? Porque durante a crise não dá para se pensar e se fazer tanta coisa,
porém fora da crise a gente pode estar pensando em várias coisas, tá? Que como identificação desses sintomas. Então a gente já vai vendo quais são eles, quais momentos eles podem estar aparecendo, tá? E daí a gente falou também como melhorar essa situação aí. Primeiro, como é um caso um pouquinho mais, digamos, grave assim do que o transtorno de ansiedade, é bom a pessoa estar fazendo um tratamento psicológico e, se necessário, um psiquiátrico também. Então, e se por acaso ela não tiver condições ou não tá longe o dia da consulta ou algo parecido do tipo, ela pode ir controlando, tentando controlar essas crises pela respiração dela, que aquela técnica que a gente falou, 6x4, respirando 6 minutos pelo nariz e inspirando 4 pela boca, tá? Aí a gente falou sobre também estar identificando esses sintomas, tá? Esses sintomas não. Tá certo. Esses sintomas, né, gente? Para ela estar pensando a fundo a reflexão, né? Do que ela pode estar sentindo sobre esses sintomas, quais situações ela sente sobre tudo aquilo, o que ela pode estar fazendo para melhorar, se tem alguma pessoa, situação, ambiente, local que faz ela sentir realmente esse incômodo, né? Esse grande incômodo dos sintomas. Então ela tem que remoer mesmo lá no fundo para estar vendo isso daí, tá? Porque é uma situação bem difícil que a pessoa pode estar passando, ela pode estar sendo muito danificada a saúde mental dela por causa disso. Então é muito importante ela estar pensando nessas questões aí, o que ela pode estar fazendo com tudo isso, tá? A gente também comentou como que ela pode estar começando a fazer tudo isso. Ela pode estar reparando, né, em quais sintomas que eles podem aparecer. Ela pode estar marcando também, reparando nas situações que eles aparecem. Eu fui no lanche e apareceu tal sintoma, eu fui em tal lugar, apareceu outro sintoma. Ela pode ir marcando quando esses sintomas aparecem, ela pode ir listando se tem uma ordem, né? Se um aparece primeiro, outro aparece segundo, se tem um padrão, tá? Não estou dizendo para vocês que vai ter um padrão realmente aquilo, porém ela pode estar estudando sobre isso, ela pode estar vendo a fundo se aquilo lá pode estar se formando um padrão, tá bom? E também a gente estudou um caso específico aqui, né? Por exemplo, a pessoa foi convidada por um amigo dela, que é uma pessoa muito próxima, né? Eu vou usar até outro exemplo agora aqui. Ela foi, vamos ver, convidada para um casamento, né? Vamos supor que a gente acabou a pandemia, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo. E ela pensa assim, nossa, vai ter tumulto, eu vou passar mal, né? E vem todos aqueles pensamentos nela e ela pode estar enfrentando, batendo de frente com cada um deles, isso daí bem antes da cerimônia, no caso, né? Perguntando assim, por que eu posso passar mal em meio de tanta gente? Será que os outros vão me perceber mesmo, tirar sarro de mim? Então, talvez pode vir essas questões na cabeça dela. E daí ela pode estar se perguntando por que os outros vão tirar sarro de mim, sendo que eu estou bem vestido ou bem vestida, que eu estou muito bem trajado, né? Que eu estou muito bem arrumado. Por que eu posso ficar mal em meio a uma multidão? Por que eu acho que eu vou passar mal lá, né? Então ela já pode ir se defendendo e trabalhando todos esses pensamentos aí antes dela chegar na questão, né? Enfim, que seria o casamento, tá? Então ela pode ver tudo isso daí. Eu já vi essa questão de perto aí, né? Teve uma pessoa muito próxima a mim que ele teve ela não tem a síndrome do pânico, a pessoa teve um ataque do pânico, né? E daí eu fui, a pessoa veio de madrugada assim falar comigo, me acordou tudo.
achou que ia falecer mesmo, né? E daí foi conversando comigo, tudo normal, e aquela sensação foi passando, né? A pessoa foi vendo aquela sensação se dizimando. Eu notei assim que a pessoa estava meio ruim, meio desestabilizada, porém só conversando a pessoa foi passando essa sensação, esses sintomas aí. Ele falou, daí, nossa, agora eu tô falando com você, eu tô mais calmo, né? Eu não tô falando em mim, da psicologia, tudo. E essa outra pode ser uma outra dica, ainda bem que eu falei para vocês. Se vocês também quiserem, conversa com alguém, tá achando assim que tá muito estabilizado, que aquela sensação de morte ou de enlouquecer está muito forte, converse com uma pessoa. Se a pessoa entender ainda você, é melhor ainda. Ache uma pessoa aí, nesses tempos aí de pandemia que a gente está agora. Se tiver alguém pelo WhatsApp, pode conversar também, não tem problema nenhum. Outra tática aí que você pode estar enfrentando esses sintomas da ansiedade, tá? Oi, Sinara, boa noite. Estamos terminando agora. Vamos lá. Então tá bom, gente. É isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Então, tchau e até mais, tá bom?